Seja muito bem-vindo ao Água Viva Ministério, a sua igreja digital. Eu sou o pastor Darcy, E Anita, estamos aqui para mais um. tudo mais, a palavra de Deus, para que possamos viver muito mais tudo que Deus tem para nós, o de bom e de melhor, e também as promessas que Ele tem para cada um de nós. E nós vamos desfrutar de tudo isso cada dia mais, porque nós buscamos mais, nós conhecemos mais e caminhamos junto com esse Deus Todo-Poderoso. Então, venha junto com a gente aí nesse ministério, aguavivaministério.com. É isso daí, você vê o endereço aí desse website para que você possa entrar e conhecer mais do nosso, né, só tem um ministério, mas nós sabemos que é a palavra de Deus que pode chegar aonde quer que seja, porque onde tem sinal de internet, aí você pode ter acesso ao ministério com todos os estudos, a palavra, e principalmente também nós entramos com a rádio. Sim, temos uma rádio também, a Rádio Vineade, e você pode entrar lá e ouvir músicas de louvor 24 horas, 7 dias por semana. Então não tem desculpa. É palavra, é louvor, ou seja, a palavra cantada. E a adoração a esse Deus Todo-Poderoso. Então vem com a gente, vem encher a tua vida com essa alegria, e principalmente que Jesus é a fonte de água viva. E nós estamos aqui com água viva para que você possa desfrutar com intensidade o nosso dia a dia e a eternidade, em nome Em de nome de Jesus, é Jesus. isso aí, né? É isso aí. Então, olha, você que tem aí uma loja, tem aí um negócio, que você tem música ambiente, você pode usar a radioviniarde.net e deixar conectado. E assim você também vai estar levando a palavra do Senhor. Temos louvor em português, espanhol e inglês, então são louvores para edificar as pessoas. Então, usa aí como você quiser, em nome de Jesus. E se você quiser ainda fazer alguma contribuição com a gente, ó, é só você entrar aqui no site, tem lá donation e você pode doar, né, dar a sua oferta da forma que você quiser, como você quiser, a quantidade que você quiser. Você não é obrigado, né? É só se você está vendo que esse ministério está bem para você. Então, ajuda a gente para a gente conseguir fazer as coisas cada vez melhor em nome de Jesus. E aí Amém? a gente entra também com o app da rádio, porque tem um app da rádio para É, quem tem o ela seu. esqueceu. É, eu esqueci, para quem já tem o seu Android, já tem um app lá e é grátis para você. Você pode ouvir aí a Rádio Vineyard a qualquer momento. E para quem tem o Apple, em nome de Jesus, com a sua ajuda, a sua colaboração e as suas orações, nós estamos chegando lá. E já vamos logo, logo ter novas notícias para Em nome de vocês. Jesus. Bom, nós temos aqui o nosso estudo bíblico. Agora, a gente, não sei se você reparou, a Nilza falou, conhecendo e vivendo a palavra de Deus. Então, não basta só você conhecer. Se você conhece e não vive, se você conhece e não pratica, não quer dizer nada. Então, a gente te incentiva a você estar praticando isso aí, praticando essa palavra, praticando os ensinamentos que Jesus tem dado para cada um de nós. Amém? Nós estamos aqui no nosso estudo bíblico e nós estamos estudando as parábolas de Jesus. As parábolas de Jesus, né? Então, já estudamos 22 delas, né? E de um total de 49, nós já estudamos 21 delas, 22 delas, e hoje nós vamos começar uma parábola que é bastante interessante, eu diria para você que é como se fosse uma preparação que Jesus faz, né, para anunciar a vinda dele, né? Então, nós vamos falar aqui hoje sobre a parábola do joio e do trigo. Uma parábola bastante interessante, ela só está registrada no livro de Mateus, né? Ela traz a existência, o mal e o bem que caminham juntos. O mal e o bem, eles caminham juntos. Então, em nome de Jesus, nós temos que tomar cuidado para ver o lado que nós estamos, se é do lado do bem ou se é do lado do mal, né? Essa parábola ela faz uma separação bem importante entre essas duas partes, entre o bem e o mal. Essa parábola também, ela é um alerta
os cristãos. Ela vai falar assim bem sutilmente, vai falar bem sutilmente da volta de Jesus. É uma parábola escatológica. Então, para você que gosta de um pouco de escatologia, que é o estudo dos últimos tempos, né? Você vai gostar dessa parábola, assim como você deve ter gostado lá de Mateus 24, de Ezequiel, de Daniel. Você deve ter gostado também do próprio Apocalipse, onde a vinda de Jesus está mais latente, né? Mas antes da gente começar a parábola do joio e do trigo, eu queria mostrar para você o que é o joio, o que é o trigo. Então, na verdade, é um filminho que a gente vai colocar aqui para que você saiba o que é o joio e o que é o trigo. Olha lá, espera aí, ó. Achou outro joio? Ó, então esse aqui é um. Esse aqui é o trigo. Esse é o joio, né? Então vou mostrar aqui pro Esse aqui é pessoal. o trigo. Então olha lá. Esse é o joio e esse é o trigo. Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma, ambos são iguais. Ó, agora onde você vê a diferença? Vamos lá, Mandemir. Esse é o joio. Aqui, ó. Aí, ó. O joio, ó, ele não tem nenhuma semente, ó. Não tem fruto Tá nenhum, vendo? só palha. Ele não tem fruto, só a palha só. Agora o Ele trigo. vai gastar o adubo, agora esse aqui é o trigo, ó. Aonde está a diferença do joio pro trigo? Aí, ó. Aí, ó. O alimento nosso aqui, ó. É que o trigo ele deu fruto. Ou seja, você viu que o joio ele só consome a água, ele só consome o adubo, ele só consome os nutrientes da terra, mas ele não dá fruto. E o trigo não, ele dá fruto. Se você tiver numa lavoura onde tem lá trigo, você vai ver que o trigo ele está mais encurvado, porque ele tem fruto, e o joio ele está retinho. Então, isso é interessante que a gente entenda isso, para que a gente possa entender essa parábola de uma forma mais espiritual, não só física, mas mais espiritual. Veja só o contexto dessa parábola, como Jesus ele vem Olha falando, lá, espera aí, ó. ele vem falando com você e comigo, né? Jesus, ele vem aqui desde o versículo 1 do capítulo 13, ele vem falando, né, de como seria ou como deveria ser a vida do cristão. Então, ele vem falando aqui, ele vem ensinando as parábolas. E ele fala de dois tipos de parábolas. Então, ele fala primeiro das parábolas para aqueles que são leigos, para a multidão. Então, a gente vê, nesse capítulo 13, a gente vê a parábola do semeador, que está lá em Mateus capítulo 13, versículos de 1 a 9, a parábola do joio e do trigo, que está em Mateus capítulo 13, versículos 24 a 30, a parábola do grão de mostarda, que está em Mateus 13, versículos 31 e 32, e a parábola do fermento, que é Mateus 13, 33. Então, essas parábolas Jesus traz para que as pessoas leigas possam estar entendendo. Mas Jesus também, nesse mesmo capítulo, ele traz parábolas para os discípulos. Ele traz a parábola do tesouro escondido, que está lá em Mateus capítulo 13, versículo 44, a parábola de grande valor, que está lá em Mateus capítulo 13, versículos 45 e 46, e a parábola da rede, que está em Mateus capítulo 13, versículos 47 a 50. São parábolas direcionadas por os discípulos, porque são ensinamentos mais profundos, são parábolas assim muito mais profundas do que as parábolas feitas para a multidão que não tinha o conhecimento. Ele fala muito das parábolas sobre a agricultura. Por que agricultura? Porque ele fala sobre o semeador e a qualidade da semente. Então, quando ele fala de semear, ele fala da qualidade da semente, né? Ele fala o joio e o trigo, né? Ele fala da qualidade do agricultor, né?
as duas partes, eles falam do inimigo, um inimigo que está aí pronto para pegar a gente, pronto para levar-nos lá para o inferno. Então, é muito importante que você e eu estejamos muito atentos a isso, né? Que quando Jesus fala, ele está nos alertando, ele está nos dando uma dica, ele está nos mostrando qual é o caminho. E como nós falamos as parábolas muitas vezes, nós temos que buscar o entendimento, não simplesmente ouvir, entender e o que nós entendemos está bom. Não, lembrando, a palavra de Deus é viva. A cada dia que nós estudamos, a cada vez que nós lemos, podemos voltar, rever e rever a mesma passagem e voltar a ver outra vez. Sempre Deus vai nos dar mais um pouco mais de entendimento. Esse é o Deus que nos dá a palavra viva de acordo com o nosso entendimento. Então, vamos buscar mais aí de cada palavra, porque se ele está nos alertando de alguma coisa, para algum propósito ele tem. Ou seja, você vê que você vai notar que em todas essas parábolas ele usa o mesmo pano de fundo, né? Ele usa lá a agricultura e é algo assim que é muito importante, não só na vida cristã, né? Mas é muito importante que a gente dê fruto, né? Que a gente dê uma semente, que a gente marque a nossa passagem nesse mundo, mas marcar positivamente, né? Então, nós temos que buscar o quê? Temos que buscar a direção do Senhor, nós temos que buscar andar nos caminhos do Senhor. Bom, essa parábola é uma parábola extensa, nós vamos fazer essa parábola em duas partes. Hoje nós vamos ver a primeira parte, e para que a gente dê continuidade nessa parábola, nós vamos começar a analisar a primeira parte da parábola, que está em Mateus capítulo 13, versículos de 24 a 30. Então, esses versículos nós vamos estar analisando cada um deles. Então, abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 13, versículo 24. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Ou seja, Jesus ele começa aqui falando, já usando o pano de fundo, que é aquele da semente, né? De um semeador. Então, ele começa dizendo: outra parábola lhes propôs. Todas as parábolas desse capítulo falam de Deus e do seu reino. Todas elas. Ainda que você possa achar que não, mas todas elas estão direcionadas de uma forma muito específica para o reino de Deus. E o reino de Deus, quando a gente fala em reino de Deus, nós falamos em eternidade. Quando nós falamos em eternidade, nós falamos em morte desta vida e ter uma segunda vida. Quando nós falamos de eternidade, nós falamos da volta de Jesus. Então, essa parábola ela vai falar muito sobre isso, sobre a volta de Jesus e como que você e eu temos que nos preparar para isso, né? E ele fala que o reino dos céus é semelhante a alguma coisa, né? Então ele fala que o reino dos céus é semelhante. Então ele explica o que é o reino. Primeiro ele diz o que é o reino e mostra para nós o que é o reino. Ele compara o reino, ele compara o reino com uma lavoura, ele compara o reino com uma semeadura. Então, Jesus ele começa aqui a introduzir esta parábola de forma bem tranquila. E lembra que quando Jesus usa o campo, ele usa uma figura de linguagem da época, onde os judeus eram agricultores, onde os judeus cuidavam das suas ovelhas, enfim. Ele traz um pano de fundo daquela época para que ficasse mais fácil o entendimento. E ele fala: semeou boa semente no campo. Ou seja, a semente é boa. Qual é a semente que ele está falando? Ele está falando da palavra, a palavra de Deus. Uma semente profunda, uma semente tremenda, uma semente que vem trazer a salvação.
A parábola da semeadura dizendo onde foi que a semente caiu. Onde foi que a semente caiu? Onde foi que a semente frutificou? Ou seja, a semente que é a palavra de Deus, ela cai no teu coração e ela frutifica, ela cresce, ela dá frutos. O reino dos céus é um domínio espiritual. Nós temos que entender isso. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Então, é um domínio espiritual, onde quem governa, quem é o soberano no céu, é Deus. Né? É Deus que ele coordena todas as coisas. Né? Entramos nesse reino quando? Quando é que a gente vai entrar nesse reino? Na verdade, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e nós começamos o nosso processo de transformação, de verdade, nós já deveríamos estar adentrando este reino. Não, pastor, mas espera aí, mas nós estamos ainda na terra, nós não estamos no céu, nós não estamos na eternidade com Cristo. Pois é, mas nós começamos a viver os milagres, a viver o impossível, a viver coisas grandes e maravilhosas. Então, esse reino espiritual que o Senhor deseja que nós façamos parte, nós temos que entrar nele a partir de agora. Lembrando que, com certeza, esse campo é um campo onde a terra é boa, onde está bem preparado o solo para receber essa boa semente. Com certeza, nós queremos dar para Deus tudo o que é de melhor, tudo o que nós temos de bom, e vai a boa semente. Agora, vamos ver o que vai sair dessa semente. Pois é, pois é. Você viu no filminho aí o que é o joio e o que é o trigo. Então, muitas vezes, as pessoas falam assim, ai, pastor, mas como eu vou identificar o joio? Eu falo assim, olha, você não precisa identificar o joio, basta que você seja trigo. Eu não tenho que ficar preocupado quem é joio, eu tenho que ficar preocupado em eu ser o trigo, em eu dar frutos, em eu ser uma pessoa que estou naquele processo de transformação e esse processo ele pode ser acelerado somente por mim, por mais ninguém. Então é muito importante isso, né? Que nós entendamos que nós somos o trigo. E eu não tenho que ficar preocupado com o joio. Eu tenho que ficar preocupado em eu ser o trigo. E Jesus ele continua com essa parábola em Mateus capítulo 13, versículo 25. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Ou seja, à noite, né? Veio alguém à noite, porque ele fala que enquanto os homens dormiam. Então, eles vieram à noite. Satanás, ele semeia doutrinas falsas. Satanás, ele traz no meio do cristão, ele traz doutrinas falsas. No mesmo lugar em que a verdade é pregada. Você está com o teu coração aberto, você está pronto para receber a palavra, e da mesma forma que você está pronto para receber a palavra, você pode estar recebendo doutrinas falsas, onde nós temos falsos mestres, falsos professores, onde o diabo introduz as falsas verdades. Onde nós vemos hoje cristãos que estão compactuando, por exemplo, de pessoas LGBT que são cristãos, que acham que tudo pode. Não. Desculpa, vai lá em Romanos capítulo 1 e 2 e vê o que é que Paulo fala sobre isso. Né? Então, são essas falsas doutrinas, essas falsas verdades, que por isso a gente fala assim, olha, pega a tua Bíblia e confere cada texto com a tua Bíblia. Se você tem condições, tem uma Bíblia de estudo, uma Bíblia de referência, uma Bíblia onde você pode estudar versículo a versículo, porque isso é muito importante para que você não seja enganado por ninguém, nem por mim, nem por ninguém. Então, é muito importante. A gente vê que
Jesus ele fala que enquanto os homens dormiam, enquanto eles dormiam, a falsa semente, né, o joio estava sendo semeado. E veio o inimigo dele. Quem é o inimigo? O inimigo é Satanás. Nós temos que entender isso, que o nosso inimigo mortal é Satanás. Mortal por quê? Porque é ele que vai determinar, ou melhor, você que vai determinar a tua vida e a tua morte, né? Satanás ele vem para matar, roubar e destruir. Ele vem para enganar você, para tirar você do caminho da verdade. Conversava com uma pessoa essa semana e ela muito estudiosa, muito entendida da palavra, mas ela me disse que leu a Bíblia 10 vezes de capa a capa, sei lá, qualquer número assim, mas foi algo assim tremendo. A única coisa que eu falei para a pessoa foi isso: olha, mas se você não vive a palavra, sinto muito. Você pode ler 200 vezes a Bíblia. Nós somos enganados pelo nosso próprio raciocínio. Então veio o inimigo, né? Veio o inimigo e semeou a coisa ruim. Semeou o quê? Semeou o joio. O joio que é o tipo de trigo degenerado. Uma enganação da palavra, né? Ele é semelhante ao trigo, ele é parecido com o trigo, mas ele não produz. Eles, de verdade, são os filhos de Satanás. Por isso que a gente fala assim, olha, quando você aceita Jesus, você tem que produzir, né? Então, se você for lá em João capítulo 15, você vai ver que Jesus fala assim, olha, eu sou a videira, se você está ligado em mim, você vai dar fruto. Agora, se você está ligado em mim, mas não dá fruto, eu vou cortar você e vou lançar no fogo. Então, na verdade, nós como cristãos, nós temos que dar fruto. Você tem que desejar isso na tua vida. Por quê? Porque se você não dá fruto, você é joio. E se você é joio, você é filho de Satanás. E como filho de Satanás, sabe para onde você vai? Você vai para o inferno. E depois dele ter semeado o joio, ele se retirou. Ele conhecia o solo, ele conhecia a semente, ele conhecia tudo. E o diabo ele conhece a minha vida, ele conhece a sua vida, ele conhece a palavra de Deus mais do que eu e você junto. E ele conhece. Então ele vem, ele lança dúvida, ele lança a mentira, ele lança a incerteza, ele transforma a verdade bíblica em mentira, né? E a mentira dele em verdade. Ele faz isso. E se nós não estamos firmes no Senhor, firmes na palavra, realmente a gente vai com ele. E nós lembramos que Satanás trabalha com artimanhas, né? Ele vai assim com soprar de conhecimentos que pode levar, né, realmente a dúvidas, que pode tirar a alegria, que pode tirar a tua segurança e que você vai aos poucos, não de uma vez. Ele não chega assim para você e fala, escolhe. Não. Ele vai colocando dúvidas, vai colocando situações que ele te conhece muito bem. Quando você nasceu, quando nós nascemos, a partir do momento que nós nascemos, já temos anjos de Satanás que estão à nossa volta, ao nosso derredor, para que ele possa conhecer a forma que nós agimos, a forma que nós pensamos, do que nós gostamos, do que nós não gostamos. Ele conhece muito bem cada um de nós. Por isso ele sabe quais são os pontos fortes, os pontos fracos, onde nós somos mais vulneráveis, e ele vem com artimanhas sutis. Ele vem trabalhando pelas beiradas, e comendo as beiradas, ele pode comer até o nosso coração, o nosso amor, a nossa convicção em Cristo Jesus. Então, por isso, nós temos que tomar esse cuidado. Parecemos todos cristãos, parecemos todos lindos, firmes, indo à igreja, fazendo todas as celebrações que são necessárias, mas como nós estamos por dentro?
Então, nós temos que vigiar muito. E como falava, não é? Às vezes nós falamos, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não, não, não. Aquele que pensa que está de pé, porque realmente nós não sabemos, nós não temos a chave de estarmos de pé, mas nós temos um Deus Todo-Poderoso que nos faz ficar de pé. Então, nós temos que cuidar, vigiar e orar muito para que Satanás não venha com artimanhas e comece a nos transformar e colocar a semente de joio nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Na verdade, ninguém está pedindo para você não ser culto, não ser inteligente, não é nada disso. Mas que toda a tua inteligência, né? Toda a tua ideia, todas as suas ideias estejam submissas ao Senhor. Que o Senhor possa ter controle disso na tua vida. E Jesus, ele continua essa parábola lá em Mateus capítulo 13, versículo 26. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Ou seja, a erva cresceu. Por quê? Porque tinha uma boa terra, tinha um bom cuidado. Ela veio para produzir frutos, mas veio quem junto com ela? O joio. Apareceu também o joio. O joio que praticamente foi criado junto, na mesma terra, com os mesmos cuidados, né? Foi criado também para produzir frutos, né? Mas veio a graça de Deus. A graça de Deus é quando você produz fruto, mas a iniquidade de Satanás é o joio que vem impedir você de produzir frutos. As obras de Deus e as obras de Satanás, elas começam aí a tomar conta da nossa vida. E nós temos que decidir. Nós temos que decidir se a gente vai estar do lado de Deus ou do lado de Satanás. Ô, pastor, está amarrado em nome de Jesus. Querido, pode amarrar quanto você quiser. O que você precisa é estar decidido para o lado que você quer ficar. Então, nós vemos aí, como joio, né, muito escândalo. Escândalos na igreja, escândalos no meio cristão, onde a gente vê pastor falando mal de pastor, um criticando o outro, trazendo esses escândalos que são produzidos por Satanás. Produzidos por Satanás. Para quê? Para que nós possamos desacreditar na graça de Deus. Então, nós temos que entender isso, né? Eu não vou falar nunca, mas dificilmente você vai me ver em uma polêmica contra esse ou aquele pastor, essa ou aquela igreja, essa ou aquela denominação. Por quê? Porque eu não estou aqui para isso. Nós fomos salvos para servir, nós fomos salvos para proclamar a palavra de Deus. Nós não fomos salvos para ficar com briguinha de denominação, briguinha de religião. Querido, eu não prego religião, eu prego um Deus, eu prego um Cristo, eu prego um Espírito Santo, eu prego uma palavra. E é isso que o cristão tem que se conscientizar. A gente vê hoje muito cristão perdendo o seu tempo indo na igreja e criticando um, criticando o outro, não vai lá para servir, nem a igreja, porque quando você está na igreja, você acha que você está servindo a Deus. Você não está servindo a Deus, você está servindo a igreja. Você está servindo as pessoas, você não está servindo... Você está servindo as pessoas, você não está servindo perdão, servindo a Deus. Por quê? Porque se você estivesse servindo a Deus, você ia estar testemunhando da palavra, você ia estar falando da palavra, você não ia estar invocando com o cabelo de um, com o terno do outro, com o sapato do outro, do jeito que um canta. Meu, para com isso. Para com isso, porque quando nós entramos nesse nível de relacionamento, na verdade, nós estamos fazendo com que a graça de Deus seja desacreditada. Não existe a graça de Deus, onde o diabo ele tem mais poder. Ai, pastor, mas o diabo está dentro da igreja. É lógico que ele está dentro da igreja. É lógico que ele está dentro da igreja. Se Jesus está falando aqui que no mesmo campo tem trigo e joio, ou tem joio e trigo, você pensa o quê? O diabo também, ele vai estar dentro da igreja, sim.
E o que é mais interessante é que, como somos todos iguais, estamos nesse campo que é o reino de Deus, que é a graça dele, desfrutando da graça dele, né? Consumindo todos os recursos que Deus dá, que Deus nos deixa à disposição. E assim, uma hora ou outra vai aparecer a verdade. Então, que nós possamos sondar nossos corações para que nós não estejamos nos enganando. Porque vamos pensar assim, ah, não, eu posso mais um pouco, eu tenho que fazer isso aqui por causa do outro. Mas uma hora a verdade aparece. E é quando a gente vai ver a diferença de quem é trigo, que tem os frutos, e de quem é o joio. Então, nós temos que estar muito atento a isso. As pessoas que estão consumindo o nosso tempo, as pessoas que estão consumindo, assim, os nossos recursos, mas que vêm para dividir, vai ter uma divisão lá na frente, a divisão entre os que são de Cristo e os que não são. Mas nesse entremeio, o que vem para dividir, o que vem para separar, o que vem para criar contendas, nós sabemos que isso não é de Deus. Ele quer um corpo de Cristo unido, e nós somos o corpo de Cristo. Então nós temos que unir, um edificando ao outro, para que possamos cada vez mais fazer o propósito de Deus na vida de cada um de nós, e não dividir, e não separar, e não machucar as pessoas ou os outros frutos que estão no campo. Muitas das vezes nós desprezamos, às vezes, as coisas que Deus mais cuida. Então, nós temos que checar mesmo os nossos valores, as nossas disposições, para que possamos estar servindo esse Deus Todo-Poderoso e edificando o corpo de Cristo. Uma coisa que tem que ficar muito clara é que o fruto não é para o pastor da igreja, o fruto não é para o grupo de irmãos que você se reúne, o fruto não é para a comunidade que você serve, o fruto é para Deus. Então, quando você faz alguma coisa, você não faz para eles. Agora, se você estiver fazendo para eles, você está com um problema sério, você está perdendo seu tempo. É melhor você ficar em casa, né? Você faz para o Senhor. Então, os nossos frutos, eu não tenho que mostrar meu fruto para você, e tampouco você mostrar o meu fruto para mim, o seu fruto para mim. Você tem que, os nossos frutos, eles têm que ser aceitáveis por Deus. E isso é algo pessoal, não é algo que eu vou fazer do jeito que eu quero e tem que ser assim, não. É algo pessoal, você com Deus, eu com Deus, cada um com Deus. E Jesus ele continua aqui em Mateus capítulo 13, versículo 27. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Então, eles começaram já a questionar, né? Eles foram falar com o dono da casa, né? Ou seja, quem foi falar? São os cristãos, né? São os ministros de Cristo, são aqueles que pregam a palavra, que deveriam pregar a palavra. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste, como se Jesus tivesse fazendo uma semeadura de algo ruim, né? E esquecendo que a semeadura é algo certo. A semeadura, Jesus semeia, e a colheita é que é duvidosa. É duvidosa por quê? Porque depende de mim e de você. Jesus, ele vem e semeia a palavra na minha vida e na tua vida. Agora, a colheita não depende dele, depende de mim e de você. Do quanto nós vamos aceitar essa palavra, do quanto nós vamos viver esta palavra, do quanto nós vamos aplicar essa palavra na nossa vida, né? E eles estavam surpresos, né? Da onde vem o joio? Eles estavam surpresos, e muitas vezes a gente vê no meio de comunidades, de igreja, pessoas que estão surpresas, perguntando: mas como que a gente conseguiu ser enganado? Né? O Senhor Jesus diz que os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz. Então, no meio das comunidades, no meio das igrejas, no meio dos grupos
de estudos, o diabo tem infiltrado pessoas do seu meio, pessoas que são satanistas, pessoas que, ainda que não sejam satanistas, são pessoas que não levam a palavra de Deus a sério, são pessoas que estão levando na flauta, né? Então, nós temos que estar cientes que a semeadura é feita corretamente. Deus semeia a palavra dele no nosso coração. Mas a colheita, ela é duvidosa. Por quê? Porque ela depende de nós, não depende de Deus. E nós vemos assim, Satanás astuto, ele vem agindo de forma como nós falamos, agindo pelas beiradas, e veio e colocou a semente do joio. Mas nós lembramos aí, assim como nós vemos a natureza, a velha natureza do ser humano, né? Na verdade, qual é a nossa parte nisso? O que nós poderíamos ter feito para que não tivesse o joio no meio dessa colheita? E nós fizemos o quê? Nós acabamos perguntando, Senhor, de onde, pois, veio o joio? É como se estivéssemos, eu digo que é assim, achando um culpado, mas como que se nós também não somos culpados, porque se nós não vigiamos, nós também fazemos parte desse erro. Ou seja, o joio são aqueles que estão metidos dentro da igreja, e você pode ser um deles, estão metidos dentro da igreja, têm cargos dentro da igreja, vão na igreja todos os dias, mas não vivem, não praticam o evangelho. Esses são o joio. Eu lembrei agora, a omissão de assumir a culpa, a nossa omissão é achar que alguém tinha que ser o culpado. Então, nós vamos lá perguntar, Senhor, como o Senhor não trouxe a semente certa para colocar aqui nesse plantio? A gente Então, vai fazer que nem Adão, né? Adão falando para Deus, né? A mulher que o Senhor me deu, eu não pedi, o Senhor que me deu. Vai. E de lá vem o pecado, mas é verdade, muitas das vezes nós somos omissos na nossa responsabilidade. Então, se nós vemos um irmão que está mal, então também, lembra, você tem que também disciplinar, ou você tem que avisar o seu irmão, e se não for bem, chamar outros irmãos com razão, para que as pessoas possam enxergar o que está acontecendo. E se nós não fazemos a nossa parte, vai entrar joio, ele vai ficar lá, e vai ficar até muito mais confortável do que nós mesmos. Então, isso depende muito, 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 muito de cada um de nós, né? Deus, ele faz a parte dele e nós temos que fazer a nossa parte. E Jesus, ele continua falando aqui em Mateus, capítulo 13, versículo 28. Ele, porém, lhes respondeu, um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Pois é, quando ele fala aqui um inimigo, ele fala de alguém que conhece a palavra, alguém que conhece o habitat dele, né? Ele reconhece o inimigo é Satanás. Satanás, ele vai fazer de tudo. Então, ele já diz, ele já identificou o inimigo, ele já sabe quem é, e ele sabe que esse inimigo conhece o campo, conhece a igreja, conhece as pessoas. E aí o servo fala assim, olha, o senhor quer que a gente vai arrancar o joio? Os servos tinham um cuidado, né? O cuidado dos servos de tirar o joio. Mas o cuidado vinha com uma raiva, com ódio, com uma cólera. Não era algo assim espontâneo, né? Um cuidado que gerava muito uma carnalidade. E, na verdade, o apóstolo Paulo, em Filipenses, ele fala que a nossa luta não é contra sangue, nem contra carne, mas sim contra principados, potestades e dominadores. Então, a nossa luta é espiritual. Então, você pode falar assim, porque esse irmão que vai na igreja aí, esse irmão não sei o quê. Não, pera. A tua luta é espiritual, não é contra ele. Né? O que você tem que lutar é contra aquilo que toma conta dele. O teu vizinho que
que te faz pirraça com alguma coisa, joga o lixo na tua porta, alguma coisa desse tipo aí. Não, você não tem que brigar com ele. Não, eu vou devolver o lixo para ele. Não, recolhe o lixo, ora por ele. Quando ele passar na rua, cumprimenta ele, né? Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Então, nós temos que entender o que é praticar a palavra. Ah, pastor, mas aí eu estou sendo trouxa. Pois é, você pode não ser trouxa para o teu vizinho, mas você pode ser trouxa para Deus, porque se você revida, né, você vai estar sendo usado pelo inimigo. Se você não revida, se você faz de uma forma diferente, você vai estar sendo usado por Deus. Aí você decide por quem você quer ser usado, ou por Deus ou pelo diabo, né? Então, muitas vezes a gente quer tirar o joio. Não, vamos arrancar o joio. Não, 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 não. Calma aí. Aí ele fala, Jesus ele continua e vê o que o Senhor fala para os seus servos, lá em Mateus capítulo 13, versículo 29. Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Ou seja, ele já foi categórico. Não! Deus julga a gente de forma diferente. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Não é no nosso tempo, é no tempo que Deus tem para fazer. Não é na nossa força, não é no nosso conhecimento, mas é no conhecimento e na força de Deus. Não, deixa que a coisa anda. E muitas vezes é difícil para nós deixarmos. Por quê? Porque é o nosso orgulho, é o nosso ego. Ah, não, o cara me cutucou, ele está pensando que eu sou o quê? Não importa o que ele pensa. Na verdade, é difícil isso, não é? Mas, na verdade, o que importa é o que Deus pensa de você. E aí, Jesus, ele fala, né? Olha, não, para que ao separar o joio, você vai separar também o trigo. E aqui ele está falando dos impostores, dos falsos cristãos, aqueles que dizem que vão na igreja, aqueles que vão na igreja e faz uma cara de santarrão, né? E, na verdade, aqueles irmãozinhos que falam para você assim, é a paz do Senhor, como você está? Quando você vai falar, ele, amém, amém, e sai fora. Olha, se você precisa de alguma coisa, liga para mim. Você liga para ele, ele nunca te atende, né? Então, esses são os falsos cristãos, né? Esses daí são os joios, né? E aí o Senhor Jesus ele fala assim, olha, para que não arranqueis também com ele o trigo. Aqueles que são os cristãos verdadeiros, para que a gente não traga divisão dentro da igreja, dentro da comunidade, dentro do grupo em que nós participemos. Então, tem muita coisa que você tem que se fazer de ouvido de mercador, buscar a direção do Senhor, porque quando ele dirige da forma certa, no lugar certo e vai fazer o que for necessário. Então, nós temos que entender que nós somos a igreja e que esse grupo que se reúne, que muitos deles se chamam igreja, ou se chamam comunidade, ou se chamam grupos de desenvolvimento cristão, ou qualquer coisa desse tipo, esses grupos não nos pertencem. Esses grupos pertencem a Deus. E Ele quer o melhor. Então, que não venha através da nossa vida as divisões, as facções, não venha através da nossa vida o acabar com um grupo, com uma igreja, ou com uma comunidade, né? Então, nós temos que buscar sempre do Senhor sabedoria e discernimento. E nós vemos como Deus tem um caráter muito bonito, porque ele não iria sacrificar nenhum dos seus pequenos. Então, assim, você fala, vou de repente eliminar ou expulsar, e Deus pode falar, não, esse é meu filho. Ele é verdadeiramente meu filho. Então, nós temos que cuidar disso e ter a convicção de que Deus é um Deus que não vai deixar ninguém para trás. Ele vai cuidar até o fim. Ele é tremendo, esse é o nosso Deus. Mas é importante você entender, né? Porque quando você ouve assim, Deus não vai deixar ninguém para trás, então eu estou garantido. Não, 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 você não está garantido coisa nenhuma.
Você tem que entender que você tem que fazer a sua parte. Você tem que entrar no processo de transformação, você tem que entrar na obediência àquilo que Deus tem para a tua vida, ou seja, você tem que fazer a tua parte. Então, você faz a tua parte e Deus faz a parte dele, né? Nós rendemos nossas vidas ao Senhor e Ele vem, com a sua graça, fazer os frutos renderem dentro de cada um de nós. É isso aí. Seguindo o propósito dele, claro, em nome de Jesus. É isso aí. Continuando aqui, em Mateus capítulo 13, versículo 30. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Ou seja, Jesus ele começa assim: deixai-os crescer juntos até a colheita. A colheita é o estado da igreja, a colheita é quando Jesus voltar, a colheita é o cuidado que Cristo tem com os seus filhos, com a igreja, né? A colheita é onde vai ser separado aqueles que têm amizade com Deus e que têm inimizade com Satanás. Então, deixar crescer, olha, deixa crescer. Por quê? Porque, de verdade, Jesus vem e, quando ele vier, ele vai fazer a colheita. E depende muito de cada um de nós, depende muito de quanto cada um de nós está aí preparado para essa volta, né? E ele fala do tempo da colheita. O tempo da colheita é o juízo final. O juízo final, que pode ser para você hoje, ou pode ser daqui quando Jesus voltar, porque o juízo final é quando a gente morre. Nós vamos morrer, ninguém vai ficar para semente aqui. Nós vamos morrer. Então, quando eu morrer, já começa o juízo final na minha vida. Mas, se eu não morrer até a vinda de Cristo, né, quando Jesus vier, então eu vou estar também nesse juízo final. E aqui o Senhor fala que ele vai dizer para os ceifeiros ajuntar primeiro o joio. Ele vai separar aqueles que são cristãos e aqueles que não são cristãos, né? Ele vai ver quem é que deu fruto, como foi as suas obras. Você deu fruto? Deu fruto? Beleza, beleza. Se não deu fruto, você vai para o grupo do joio. E o que vai acontecer com o joio? Atai-o em feixes para ser queimado. E esse queimado significa o inferno eterno. Então, vai depender muito daquilo que você e eu estamos fazendo, daquilo que você e eu estamos dando de fruto. Mas aí ele fala: mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Esse recolher no meu celeiro é a eternidade com Deus. É a segunda morte que a gente não vai passar. Então, tudo isso depende única e exclusivamente de cada um de nós. Então, se você deseja ser trigo, você tem que dar fruto. Se você quer ser trigo, você tem que aplicar a palavra de Deus na tua vida. Se você quer ser trigo, você tem que deixar de ser frouxo, de ser medroso e seja um cristão verdadeiro. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor e soltar, porque nós entregamos e queremos ter o controle. Não, Ele está no controle. Ele pagou o preço mais caro do nosso pecado. Ele pagou o nosso lugar, lá na cruz, por cada um de nós. Então, que possamos ter a humildade de recordar todo momento, como as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã nas nossas vidas, assim também tem que renovar a nossa decisão, o nosso querer, servir a esse Deus Todo-Poderoso, a esse Deus que fez o mais importante para que nós pudéssemos ter hoje, a liberdade de escolha. É duro, porque a gente vai querer escolher o que é mais fácil, né? Mas não. Ninguém quer sofrer, né? Não quer sofrer. Ah, tem que ajudar o outro que está precisando. Ah, não, dá muito trabalho. Não, eu não quero. Não, vale a pena. E nós somos o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Nós temos a comunhão
nós temos a coinonia de Cristo Jesus nas nossas vidas, então que possamos estar ajudando aquele que já está se transformando em joio, que ele acorde e que se levante. Nós estamos unidos no amor desse Deus Todo-Poderoso que fez isso por nós, né? A gente não pode esquecer. Então, todos os dias, relembre o que Jesus fez por nós naquela cruz, quando ele se deu pelo preço do nosso pecado, do meu pecado. Eu que ajudei, entre aspas, né? Eu ajudei a crucificar Jesus, porque eu também faço parte dos pecadores. E ele fez isso por mim e por você. Em nome de Jesus. Nós vamos parar por aqui, né? Essa primeira parte, nós vamos continuar na próxima semana. Mas se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, você pode entrar em contato conosco através do e-mail aguavivaministério12@gmail, através do nosso WhatsApp. E se você quer receber os nossos versículos de devocional diário, é só você mandar uma mensagenzinha lá no WhatsApp e a gente vai te colocar no grupo. Pedimos que você esteja entrando aí nas redes sociais e esteja se filiando aos nossos canais, esteja colocando lá um comentário, pelo menos um amém, um glória a Deus, um aleluia, alguma coisa assim, né? Nós temos aí no YouTube, no Instagram, no Facebook, nós estamos nas redes sociais, porque a nossa igreja é uma igreja digital. E por ser uma igreja digital, nós levamos a palavra digitalmente, né? Pastor, mas você só leva a palavra digitalmente? Não, não é só digitalmente, é também digitalmente. A gente leva a palavra pessoa a pessoa, né? Como é? Pessoalmente Pessoalmente, também, né? Pessoalmente. presencialmente também. É isso aí, é isso aí. Reuniões. A gente faz mas visita, a gente faz aconselhamento, né? Então, tem aconselhamento que normalmente a gente vai até 1, 2, 3 da manhã, mas a gente leva a palavra também pessoalmente, né? Nós estamos aí também no TikTok, estamos no Messenger e estamos também no Telegram. Telegram nós temos 2 canais, um canal em português e um canal em espanhol. Então, eu convido você a estar entrando nesses canais e se filiando com a gente para que a gente possa ter mais visualizações e possa essa palavra chegar a mais pessoas em nome de Jesus. Então, na próxima semana... Ajude-nos também, né, a você poder compartilhar essa mensagem com mais pessoas para que possa levar mais longe, porque a palavra de Deus não tem limites, não tem fronteiras. Então, para onde quer que seja, e possa ter o português ou o espanhol, e agora em nome de Jesus o inglês, que chegue a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Então, nós vimos a primeira parte, que é o capítulo 13, versículos de 24 a 30, e na próxima semana eu te convido a estar com a gente. Você pode ler também a parábola toda, né? E nós vamos falar sobre a explicação que Jesus dá dessa parábola, né? A explicação é tremenda, está lá em Mateus capítulo 13, versículo de 36 a 43. Então, te convido a estar com a gente nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal, para que a gente possa aprender aquilo que o Senhor tem para a nossa vida e a gente possa aprender a praticar, né? A praticar isso e aplicar isso na nossa vida em nome de Jesus. Amém? Obrigado por você estar com a gente até aqui, né? E eu te convido a estar conosco no próximo domingo, né? No próximo domingo nós temos o culto da família. O culto da família. E você então, é nosso convidado. Vem com a gente. Se você quiser participar do louvor, chega um pouco mais cedo e nós estamos juntos aí, em nome de Jesus. Tá bom? Tenha um final de semana poderoso, cheio da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.